Olá, meus amigos, minhas amigas, muito boa noite. Hoje estamos aqui num horário um pouco diferente, devido à minha impossibilidade de estar no horário habitual, mas a gente não vai perder essa oportunidade, né, de conversar um pouco, de refletir um pouco. Eu quero lembrar a todos que nós iniciaremos o módulo 2 do meu curso Abrindo Caminhos para a Paz, módulo 2, no dia 18. Serão 3 encontros, 18, 25 e 2 de dezembro. Nesses 3 encontros nós vamos aprofundar os temas do módulo 1, não é? Nós fizemos o módulo 1 com quatro aulas, né? E algumas pessoas me pediram e tudo, então eu resolvi fazer o módulo 2 para poder de verdade aprofundar os temas, para poder fazer uma vivência um pouquinho mais aprofundada. Então há tempo ainda de você se inscrever, de você estar conosco. Vem participar, é uma experiência interessante, a gente vai compartilhar as nossas ideias, vamos compartilhar as nossas reflexões, né? Sempre com o objetivo de talvez ajudar você a se conhecer um pouco mais. Parece um paradoxo, né? Como é que eu não me conheço? Não, eu me conheço até um certo ponto, né? Mas quando a gente faz uma vivência, ou quando a gente vai mais fundo em determinados temas, a gente acaba se conhecendo melhor, e se conhecendo melhor, a gente administra melhor a nossa cabeça, administra melhor a nossa vida. Enfim, a gente passa a ter uma vida interior mais rica, mais proveitosa e mais ativa, né? Mais atuante. E esse é o meu propósito, tá bom? Muito bem, eu vinha pensando no caminho, quando vinha para cá, num tema que a gente pudesse conversar hoje. E a palavra que me veio à mente, uma palavra clara que me veio à mente assim, talvez até inspirada nos amigos, né, espirituais, é a palavra comprometimento. Comprometimento. Aí eu te pergunto, com o que você é uma pessoa comprometida? Você é comprometida com as suas ideias, com os seus ideais? Você se coloca dentro de uma condição em que você se propõe a fazer e faz? Ou você se propõe a fazer e não faz? Ou você nem se propõe a fazer? Muita gente, eu vejo, às vezes as pessoas combinam coisas, né? Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Na hora do entusiasmo, a gente acaba sempre solidário, né, com as pessoas, e vamos fazer, vamos arranjar, vamos ajeitar. Na hora do vamos ver mesmo, né, na hora da prática, na hora da presença efetiva, todo mundo desaparece, sobra só você no evento. Então, o comprometimento é uma consciência do tanto que você se sabota, porque um exemplo claro disso, muito claro, é quando a gente está, por exemplo, numa noite de Réveillon, né? E a gente começa a pensar assim, aliás, nós estamos nos aproximando do final do ano. Esse ano eu vou emagrecer, esse ano eu vou estudar inglês, esse ano eu vou aprender um instrumento, esse ano eu vou viajar para um lugar que eu amo. Esse ano, e nós vamos fazendo coisas, fazendo promessas, fazendo planos. Às vezes até a gente já está um pouco animado porque tomou lá um champanhe ou qualquer outra coisa. Aí passa o Réveillon, né? Passa o começo do ano, aquilo vai desaparecendo num efeito assim impressionantemente rápido. E eu tenho certeza que eu não sei se você se lembra de tudo que você falou que você ia fazer esse ano 2020. Apesar que 2020
nós precisamos considerar que está sendo um ano atípico, né? Um ano que não é um ano considerado normal ou natural. Em função da pandemia, tudo ficou diferente, tudo está diferente, e tudo ainda está em meio de caminho, né? Enquanto a vacina não chega, enquanto as situações não acalmam, há uma instabilidade muito grande, mas mudanças muito grandes, né? Muitas mudanças que em todos os setores aí da nossa atividade pessoal e mesmo da coletividade, a gente está vendo muitas mudanças. Muito bem. Mas como é que você lida com o comprometimento? Você é daquelas pessoas assim que se propõe de verdade mesmo a fazer uma coisa e depois você começa, existe um verbo para isso chamado problematizar. Você começa a problematizar, ou seja, você começa a arrumar empecilho, começa a arrumar dificuldade, começa a atrair impedimentos, começa a arranjar desculpas para não fazer aquilo que a sua alma queria fazer. Porque essas vontades que batem dentro da gente não são vontades gratuitas, não são vontades sem sentido. Elas têm um sentido, elas têm um porquê, né? Quando você se propõe a fazer alguma coisa é porque você sentiu que talvez aquela coisa ou fosse te dar um certo prazer, ou fosse te abrir caminhos para uma determinada coisa, ou fosse ser um elemento de trampolim para uma situação melhor. Enfim, há sempre forças invisíveis que te movem para fazer as coisas. Mas o índice de sabotagem, que a gente poderia dizer até autossabotagem, é muito grande. Essa coisa de eu vou fazer e depois desisto no meio, mas eu sou fraco, a situação é diferente, eu pensei numa coisa é outra. A gente vive arrumando desculpas, né, para sair fora de algo que você mesmo propôs, né? Não foi ninguém que propôs. Você mesmo pensou na coisa e falou, não, eu vou fazer isso, porque isso vai ser bom para mim. Mas alguém fala uma coisa, outro fala outra coisa, né? Tem sempre aqueles negativos de plantão, né? Isso aí não vai dar certo. Ou alguém vem e fala, isso aí é bobagem. Isso aí não funciona. Você está muito velho para isso aí, larga a mão disso. Você já começa então a tirar o entusiasmo, né, da proposição, né? Que você propõe uma coisa porque você está entusiasmado em chegar até ela. E nós somos muito assim, pouco firmes, ou pouco assertivos, ou pouco disciplinados naquilo que nós propomos. Então, isso quer dizer que nós não temos comprometimento conosco. Agora, o que dizer então do comprometimento com os outros? Você se propõe a fazer, se propõe a ir, se propõe a colaborar, se propõe a dar uma mão, ajudar de qualquer maneira, aí você começa a arrumar desculpa, mas muitas desculpas. Então, essa falta de comprometimento é algo que vai como que anestesiando, afastando de você situações que poderiam chegar com mais pressa ou poderiam chegar em menos tempo para você. Mas elas vão sendo adiadas porque você procrastina ou você deixa de lado. Então o que é que a vida entende? Perdeu a vontade, deixa para lá, né? Nós não assumimos aquilo que nós falamos ou nós nos colocamos em condição de fazer. Há sempre palavras antagônicas, né? Há sempre situações antagônicas que vão como que inibindo a nossa condição. A pandemia, se por um lado ela está sendo bastante complexa, difícil, por outro lado, ela nos ofereceu uma coisa que a gente já não tinha tanto, que é tempo. Hoje a coisa de ficar em casa está meio devagar, né? Mas
Tivemos muito tempo para ficar em casa, e ficar em casa ainda é a melhor opção para quem pode, né? Ainda é a melhor opção para cuidar de si, cuidar das coisas, de fazer as coisas que você gosta, dar uma ajeitada na sua vida, dar uma ajeitada naquilo que estava sempre sendo adiado. Como a gente adia as coisas, né? A história do depois, né? Depois eu faço, depois eu vejo, depois eu me coloco, depois eu vou ver como é que é. Só que talvez o depois nunca chegue do jeito que você imaginou, ou nem chegue, né? E essa coisa de empurrar para depois tem um preço. O preço é caro. Por quê? Porque você quer fazer as coisas e as coisas não andam, né? As coisas não progridem, as coisas não acontecem. Não é por falta de vontade não, mas tem alguma pecinha aí dentro de conexão que não permite que você cumpra o que você se propôs a cumprir. Porque essa coisa do fazer e a gente se colocar para fazer não deixa de ser uma iniciativa, uma disposição. Mas de repente, eu não sei exatamente o que acontece, aquilo vai perdendo força, vai perdendo tonalidade e vai ficando sem ordem, vai ficando sem estímulo, até que aquilo vai se perdendo, se perde. Você já deve ter se comprometido com muita gente. E talvez também muita gente já se comprometeu com você e fez a mesma coisa, e na hora não cumpriu. Não é ruim isso. A pessoa se comprometeu, falou assim, olha, amanhã às 3 horas estou no seu consultório. Aí você não marca consulta com ninguém, né? Por quê? Porque você tem um comprometimento com alguém que reservou, por exemplo, no meu caso, né, como psicólogo, reservou um horário, então você deixa tudo esquematizado para que aquelas 3 horas o horário seja absolutamente da pessoa. É um planejamento assim de ambas as partes. Aí de repente a pessoa, sei lá, perdeu vontade de vir, mas ela não telefona, ela não avisa, ela não liga, e você fica que nem um tonto lá, à mercê da pessoa que também não está interessada em fazer nenhum trabalho terapêutico. Se a necessidade fosse grande, ela corria, né? E essa falta de comprometimento não lesa só a pessoa, lesa outras pessoas também, que poderiam, de algum modo, se beneficiar daquele tempo, né? Poderiam se beneficiar daquela oportunidade. Eu vejo mais a coisa no nível da oportunidade. Então, nós precisamos pensar bem no que a gente se compromete, no que a gente se enfia, né? Há até uma frase que o meu irmão Luiz Gasparetto falava muito, e eu acho que ele tem bastante coerência e razão nisso. Ele diz assim, você está onde você se põe. E é verdade, se você se compromete e não faz, você está se colocando numa condição absolutamente não confiável. Como é que a vida vai te dar cargos de confiança ou situações de confiança se você não passa isso, nem para você e nem para as pessoas? Então, essa falta de comprometimento é um problema muito sério, principalmente quando você trabalha numa equipe ou quando você trabalha numa empresa, né? Tem gente que se sente a cerejinha do bolo, né? Não quer se sentir menos, não quer trabalhar em equipe. Isso dá um problema danado. A equipe tem um comprometimento, a empresa tem um comprometimento de fazer uma entrega X dentro de um determinado prazo, né? Às vezes até contratual, às vezes o prazo é contratual, mas as pessoas não estão nem aí. Ah, se der fazer, deu, se não der, paciência, os caras se viram. Não é assim que funciona. Não é assim que precisa acontecer para dar certo, né? Então, se você não tem certeza, não se comprometa. Olha, não sei se eu vou poder ir, não sei se vai dar para fazer. Vou
tentar, eu vou verificar e te falo. É outra situação, você está sendo honesto a ponto de se situar, de se colocar, dizendo da sua incerteza na qualidade de pegar aquela coisa ou não pegar, fazer ou não fazer. Aí é outra coisa. Mas comprometimento, inclusive consigo mesmo, né? Fala, poxa, não, o médico fala assim, olha, você precisa parar de fumar. Ah, mas eu não vou parar de fumar, porque... Ok, você não quer, a escolha é sua, mas saiba dos riscos às quais você está, infelizmente, vinculado. Não, porque se não acontece nada, você... Ok, o que você pensa, tudo bem, é seu e precisa ser respeitado. Mas, às vezes, a pessoa sabe que precisa mudar alguma coisa. E entre saber e fazer, é uma distância enorme. Quantas coisas você sabe? Dessas quantas, muitas coisas que você sabe, quantas você efetivamente faz? É uma distância aí grande, né? E a gente só faz as coisas quando tem comprometimento pelo seu nome, pela sua posição, pela sua profissão, né? Pelo seu conhecimento, pela sua expertise. Você tem um comprometimento e um nome para zelar. Não no sentido de se vangloriar, de ser vaidoso, orgulhoso, não. No sentido de você ser cooperativo e fazer a sua parte. Quando a gente se compromete a fazer, nós estamos dizendo, pode contar comigo. Mas aí não sei que fenômeno que acontece, né? As coisas vêm, as coisas voltam, as coisas perdem força e lá estamos nós de novo procrastinando, lá estamos nós de novo arrumando 1 milhão de desculpas, né? Um monte de coisa. É que nem a pessoa quer ter cultura e não quer ler. Não dá. Não dá para você ter cultura e não ler. Você precisa ler. Ah, mas é chato. Tá, de fato, não quer dizer que todos os livros sejam bons para você. Mas você deve começar pelo que você gosta, ou pelo menos assuntos que te chamam mais a atenção, porque a leitura ela faz o teu cérebro trabalhar, faz você refletir, faz você se posicionar, você se reencontrar. Então não dá, é a mesma história que se brinca sempre, que quer fazer omelete sem quebrar os ovos, não é possível. Então você tem que passar pelo processo. E o comprometimento, ele é uma coisa que vai fazer você sair da teoria para você ir para a ação. Você sai do teórico e vai para o prático, mesmo que você esteja aprendendo. Então, sinta no seu coração com o que você pode se comprometer, pelo menos com você. Se você sabe que uma coisa não é tão boa assim para você, não faça. Mas decida isso hoje, decida isso agora. Ah, mas acontece que eu não quero fazer, mas de repente, quando eu vejo, sabe parece que tem uma coisa que te seduz, né? Tem uma coisa assim que te envolve na ilusão e você acaba de novo, né? Caindo para depois levantar. Então, comprometa-se com o melhor em você. Fala, não, eu quero o melhor em mim. Se os médicos me disseram, olha, eu preciso perder um pouco de peso, eu não vou perder peso da noite para o dia. Eu vou perder peso gradualmente, que foi do mesmo jeito que eu ganhei peso. Então vou no gradual, porque é saudável. Vou pegar a orientação de profissionais que sabem do assunto e vou procurar. Vou me comprometer comigo de buscar, na medida do meu possível, um caminho. Esse tipo de comprometimento é fundamental. Porque a gente diz que acredita nas coisas, mas se você não tem uma certa fé, se você também não se posiciona dentro disso, fica vazio, né? Fica oco, fica sem respaldo e sem resposta. Então, olha bem para a sua vida, que tipo de comprometimento estaria faltando para você, né? Porque se você não tem nenhum comprometimento, você não está
pronto para ser uma pessoa mais livre, uma pessoa mais segura de si, né? Uma pessoa mais amadurecida, uma pessoa que tem mais consciência daquilo que quer e também daquilo que não quer. Que às vezes se o que a gente quer está meio obscuro, direcionar, vamos lá, vamos para aquilo que a gente não quer. Olha, isso aqui eu não quero, isso aqui eu não quero, então eu já vou tirando isso do meu caminho, eu não quero. Então você está se comprometendo com o quê? Com o seu melhor. Está se comprometendo com uma coisa positiva em você. Está se comprometendo a sair daquela situação, a sair daquela crise. Eu sei que às vezes a gente passa umas coisas, né, gente? A gente passa umas coisas estranhas, pegam a gente assim de uma forma improvisada e as experiências fortes vêm, né? A gente fica ali numa intensidade de emoções muito grande, mas isso tudo é para trazer força e segurança nas nossas atitudes. E se não for assim também, se for muito zona de conforto, né? Se for muito maciozinho, a gente também não muda, né? Também não dá tanto valor assim às experiências. Infelizmente a gente age assim. Então imagine com o que você pode se comprometer. Com você e com os outros, logicamente. Mas aquilo que você, depois de refletir, você de fato entender que é a melhor proposição para você, que é o melhor nível de comprometimento para você, comece a exercitar, comece a fazer, comece a educar, porque se você não fizer dessa vez, você vai ter que voltar para fazer isso outras vezes. Então inicie o processo já, vai ficar mais fácil para você, eventualmente, lá na frente, dando sequência, né, na tua aprendizagem, você possa já ter um parâmetro mais claro, uma coisa mais positiva daquilo que você precisaria fazer. E isso é dentro da gente. Não adianta alguém querer dizer, olha, você precisa se comprometer com isso e com aquilo. Você tem que se comprometer com os seus horários, você tem que se comprometer, sei lá, falar sem agressividade na voz. Você consegue falar sem agressividade na voz? Você consegue ter menos mau humor? Porque tem gente que é um negócio impressionante de mau humor, né? Como elas vivem dentro desse vinagre, né? Dessa situação assim, sem graça, né? Uma vida esquisita, né? Tudo é ruim, né? Tudo é complicado, tudo é difícil, tudo tá faltando, é uma coisa muito estranha. Mas há muitas pessoas que vivem dentro desse clima. E esse clima, obviamente, vai abrir espaço para outros tipos de enfermidades. Você não tem a dúvida que vai desregular o emocional, vai desregular o neurológico, né? Que são as peças fundamentais que vitalizam aí o nosso cérebro, que vitalizam aí os órgãos básicos principais da nossa subsistência e do nosso equilíbrio. Então pensa no que seria bom para você assumir um compromisso com a tua consciência. Não é com ninguém, não é coisa de ficar se cobrando, não, eu vou fazer. E se caso você se comprometa a fazer e ainda escorregue, paciência, levanta de novo e vai até você conseguir. Porque a hora que você se propõe fazer uma coisa e você consegue, mas vai te dar uma alegria tão grande, você vai se sentir tão bem com você, você vai gostar tanto de ser você mesmo, que aí você vai enxergar assim, poxa, valeu a pena, né? Valeu a pena o meu esforço, valeu a pena a minha condição, valeu a pena tudo aquilo que eu fiz, deu trabalho, foi cansativo, mas eu cheguei lá, eu consegui alcançar, me comprometi a fazer, me esforcei, tive que abdicar de outras coisas, mas graças a Deus consegui, cheguei lá. Então isso é uma vitória para todos nós. Todos nós temos essa necessidade, todos nós precisamos dessa contingência dentro da gente, dessa alavanca
que nos leva a pensar no que nós estamos comprometidos. Vai fazer o seu trabalho profissional? Faz bem feito. Ah, não precisa, ninguém vai ver mesmo? Não, faz bem feito, faz o melhor. Naquilo que você faz, faz o seu melhor. Você nunca vai se perder pelo fato de fazer o seu melhor. Comprometa-se a fazer o seu melhor. Nem que o seu melhor aparentemente não seja notado, mas ele vai aparecer no momento certo. Pode ter certeza que a vida vai te recompensar pela sua dignidade, né? Pela sua honradez, pela sua forma de proceder e fazer as coisas. Tá certo? Bem, então vamos fazer uma pequena meditação reflexiva. Deixa eu já um pouquinho d'água aqui para mim. Vamos aproveitar 5 minutinhos, uma coisa bem breve. Fecha um pouquinho os teus olhos e relaxa, apazigua um pouco a sua mente. A mente deve estar cheia de ideias. A mente está cheia de cenários. Nesse minutinho agora, perca um pouquinho da pressa. Já já você vai para a vida natural aí à sua volta. Mas agora aqui que você está fazendo uma espécie de revisita dentro de você, observe como você está, como foi o seu dia. Sinta o barulho das ideias e como você pode acalmar esse volume de experiências, de vídeos mentais, de situações que ocorrem dentro da gente. E observe que a sua vida, a minha vida, é um mar de oportunidades. É um mar de possibilidades. No fundo do seu coração, o que seria bom você fazer para se sentir melhor? Que tipo de atitude comprometedora com você seria interessante você começar a experimentar para ver como você age, como você reage diante de todas as circunstâncias? Porque os imprevistos estão sempre por aí, aparecendo nos planejamentos mais rígidos e inconstantes. Lá vem todas as coisas que costumam criar embaraços no planejamento, trazendo dificuldades. Mas, de qualquer maneira, você pode efetivamente se comprometer com aquilo que te traz paz, com aquilo que te traz dignidade, se comprometer com as coisas boas da compreensão, do amor, do entendimento, da confiança, da generosidade, que são sementes da realização. Através desses elementos todos é que nós vamos conseguindo chegar naquele nível de equilíbrio que tanto ansiamos dentro das nossas comunidades. Deixa essa força maravilhosa, crística, limpar toda a falta de comprometimento que você tem às vezes com coisas que são muito importantes para você e que não seria mais prudente nem funcional você deixar isso para outra hora, para outro dia.
Permita que a sua vida seja coroada de bênçãos nos projetos em que você deseja realizar o seu melhor, e também a vida te proporcione todos os elementos de positivação que você quer e precisa para desfrutar tudo de uma forma mais plena e operante. Nossa vontade é de estender o nosso abraço a todos quantos estão conectados conosco nesse momento de amizade espiritual, nesse momento de congraçamento entre nós, de respeito, de carinho, de sinceridade pura e total desinteresse de qualquer outra coisa que não seja o bem-estar. Permita que as forças do bem levem daqui todas as coisas que não foram positivas, abrindo espaço para você realizar um novo planejamento. E dentro desse planejamento você comece a encontrar os pontos mais importantes de comprometimento, ainda que hajam situações de vulnerabilidade. O importante é saber que sempre há caminhos para se chegar ao melhor. Dessa forma, deixa que as forças do bem se espalhem por você, pelo seu lar, pelo seu grupo familiar, pela sua noite de sono. Que os nossos amigos possam levar daqui todo o apoio exato que vieram buscar hoje e sempre. Graças a Deus.